Fala aí pessoal, beleza? Boa tarde para todos e todas. Boa tarde muito especial para as mães. Hoje é um dia que nós comemoramos, né, o Dia das Mães. Tá certo que é uma data meio que comercial, né? Porque as mães elas existem aí para os que têm as mães, elas estão o tempo todo do nosso lado. Mas hoje é um dia que nos convida a refletir um pouco mais sobre elas, né? Então, minha boa tarde, o meu beijo, meu abraço para todas as mães que estão nos vendo aí. Gente, nós estamos começando hoje a nossa live de número 8, né? Então o tempo está voando aí, essa quarentena. Não sei como está sendo para você que está me vendo, mas para mim tá voando, o tempo tá correndo, né? E beleza. E a gente começou há 2 domingos atrás, a gente começou falando de uma mensagem, né? De um sermão conhecido como Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte ele foi proferido há quase 2.000 anos atrás e a gente tem sustentado que ele é o Sermão do Contra. Por que é o Sermão do Contra? Justamente porque é um sermão, uma mensagem que vai contra tudo aquilo que a gente conhece como valores estabelecidos hoje no meio da humanidade. Isso em todos os lugares do mundo. A gente percebe o quê? Que as pessoas elas estão cada vez mais centralizando seus interesses em si próprias. E essa mensagem ela vem e quebra uma série de paradigmas que hoje são estabelecidos dessa maneira. Então, vale dizer que essa mensagem ela começa lá em Mateus capítulo 5, ela está também registrada em Lucas capítulo 6, e ela começa com Jesus, que é o grande palestrante, que é o grande, enfim, ensinador e mestre que está passando essa mensagem para nós, começa com Jesus olhando as multidões, né, subindo o monte, e os discípulos se aproximando dele. O que é legal nisso? Jesus está falando com os discípulos, mas está falando também com as multidões, está falando conosco também hoje. Discípulos. Vamos investir um tempo um pouquinho nessa questão, né? Discípulo. O que é discípulo? Discípulo é um seguidor. Jesus tinha, sabidamente, 12 discípulos. Antes desses discípulos seguirem a Jesus, né, ou durante o fato deles seguirem a Jesus, Jesus disse a seguinte frase que está registrada, eu não sei se está em todos os evangelhos ou em alguns deles. Mas Jesus foi categórico quando ele disse, todos que quiserem me seguir, né, todos que quiserem vir até mim, o primeiro passo é neguem-se a si mesmo. Então eu não posso seguir a Jesus sem negar a mim mesmo. Eu não posso seguir a Jesus sem me esvaziar de mim. Para que eu me encha de Deus, é importante que cada dia eu caminhe no sentido de me auto-esvaziar. Assim como Jesus fez. Né? Jesus, com toda a sua glória, se encarnou como homem e mesmo assim não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele foi um servo, enquanto encarnado, né? Enquanto Deus encarnado. Então o que acontece, gente? Discípulo é aquele que renuncia a si mesmo. E Jesus ainda falou, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus se renunciou e os discípulos, para seguirem a Jesus, precisavam se renunciar. E renúncia, gente, se nós vamos ler naquele famoso texto de 1 Coríntios 13, que Renato Russo cantou, né, com muita beleza no Legião Urbana, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Quando nós vamos ler esse texto mais lá para frente, nós vamos ver que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então o que me leva a ouvir o Sermão do Monte e a seguir estas palavras é o amor. O amor é que me leva ao auto-esvaziamento. Novamente eu repito, ninguém pode se encher de Deus sem se esvaziar de si. E para que eu me esvazie de mim, é necessário que eu tenha amor. Né? O amor vai me levar a realmente ouvir as palavras do Mestre e praticá-las. Lembrando que Jesus termina esse sermão comparando as pessoas que ouvem as suas palavras e não praticam àquela pessoa que constrói sua casa na areia e não na rocha. Quando a tempestade vier, a casa não tem alicerce, não tem estrutura para suportar as tempestades da vida. Né? Então vamos voltar lá ao sermão.
Gente, a palavra que Jesus usa é bem-aventurado. Essa palavra se repete 9 vezes durante o Sermão do Monte. Bem-aventurado os pobres de espírito, né, os humildes. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os pacificadores e por aí vai. O que é, afinal de contas, ser bem-aventurado? Repetindo o que nós já falamos rapidamente. Bem-aventurado é uma palavra que no original grego significa uma felicidade plena. Uma felicidade que extrapola todos os limites de felicidade. Então é realmente uma plenitude de vida. Feliz é aquele que é manso. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5 e o verso 5. Né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós lemos antigamente, nas aulas anteriores, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E agora, bem-aventurados os mansos. O Sermão do Monte, gente, ele segue uma sequência lógica. A primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, ou seja, saber que eu não sou nada. Saber que as minhas virtudes pessoais, aquelas que são inatas a mim, elas não são suficientes para que eu me achegue a Deus. É necessário realmente que eu me esvazie de mim para que eu possa me encher de Deus. E agora, então, Jesus fala, feliz o manso. Gente, Jesus lá em Mateus capítulo 11, dos versos 28 e 30, ele tem uma palavrinha, seguinte, né? Ele fala, ele fala, vinde a mim, né? Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então veja bem, Jesus ele se auto-intitula como alguém manso. Tá? Jesus é manso e humilde de coração. Veja bem, ele sendo o próprio Deus encarnado, sendo o Filho de Deus, o unigênito do Pai, ele se considera manso e humilde. E ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Gente, mansidão tem a ver com descanso para a alma. Quem é que não quer ter a sua alma descansada? Né? O que acontece hoje em dia? Quando nós estamos falando aqui sobre o tema felicidade, afinal de contas o Sermão do Monte fala as bem-aventuranças, né, essa primeira parte do sermão, fala sobre felicidade. Então nós já temos dito aqui que é totalmente legítimo buscar a felicidade. O ser humano busca a felicidade constantemente, o prazer, e isso, esse não é o problema. O problema é aonde buscar a felicidade. O problema é buscar a felicidade naquilo que não preenche. Todo ser humano tem dentro de si um grande vazio. Esse grande vazio, gente, ele não é preenchido com qualquer coisa. Não adianta fazer uma viagem bonita, ou um casamento, um relacionamento. Isso tudo não preenche esse vazio. A única coisa que pode preencher realmente esse vazio é a vida que Jesus Cristo dá, que nos ofereceu através da sua morte na cruz. Então aqui esse próprio Jesus, esse próprio Mestre está nos dizendo, quem for manso e humilde de coração, alcançará descanso para a sua alma, e ao mesmo tempo não ficará cansado e oprimido. O convite dele é para os cansados e oprimidos. Afinal de contas, então, o que é ser manso, gente? Vamos falar aqui primeiramente o que não é ser manso. Quando a gente fala em mansidão, normalmente vem o que à nossa cabeça, né? Vem aquela pessoa que já é mansa por um atributo natural, ela já nasceu daquele jeito. Eu acho que eu posso talvez citar eu. Tem muita gente que me considera uma pessoa mansa de personalidade, né, meio pacato, às vezes parece até um pouco indiferente. Né? Então, mansidão não tem nada a ver com uma qualidade inata, uma qualidade que faz parte de você, talvez até uma contribuição genética, né, dos seus pais, das suas raízes. Não, não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando desse tipo de mansidão. Né? Mansidão também não é ser covarde. Tem gente que acha que ser manso é se acovardar, né? É não enfrentar a vida, não enfrentar os desafios, não se indignar com o que está errado, ficar pacato ou alheio a situações da vida que possam oferecer problemas, que possam oferecer perigos, né?
Aliás, isso é um problema moral seríssimo. Você querer manter aquele espírito de amizade, né, de boa vizinhança, a qualquer custo. E isso também não é ser pacificador, aliás, manso. Ser manso não é manter a paz a qualquer custo, ao custo de ficar, por exemplo, isento, né, ou alheio de determinados assuntos. Não, ou seja, ficar, como se fala, conformado com uma situação que está errada. Isso também não é ser manso. Não é isso que Jesus está se referindo. Né? E ser manso também não tem a ver apenas com controle emocional. Tem pessoas que têm um controle emocional incrível. Tem pessoas que praticam yoga, faz respiração, e a pessoa consegue até manter um equilíbrio, né, no momento de nervosismo. Só que por dentro, muitas vezes, essa pessoa ela está um vulcão em erupção. Ela está a ponto de explodir. Ela não consegue se conter. Então, ela, na verdade, socialmente, ela se contém. Mas, lá por dentro, ela está pegando fogo, ela está a ponto de explodir. Então, isso também não tem a ver com mansidão. Então, afinal de contas, o que é ser manso? Gente, ser manso é estar, primeiramente, submisso a Deus. É você saber que Deus está acima de todas as coisas. Então, nada nesse mundo pode alterar aquilo que Deus já estabeleceu. Não significa ser. Esqueci o nome daquele adjetivo. Não significa você não se mexer, né, não tomar atitude porque é assim que tem que ser, vai ser. Não. Significa você não murmurar diante daquelas situações que você não pode mudar. Nós podemos aqui, por exemplo, citar o caso de Jó. Jó é um caso da Bíblia muito claro com relação a isso. Jó quando aconteceu toda aquela situação com ele, logo no primeiro capítulo do livro, onde ele perdeu todos os filhos, os bens, a casa e tudo mais, o que aconteceu? Jó não blasfemou contra Deus. Né? E a gente percebe ali na história de Jó que Jó não tinha feito nada de errado. Os amigos de Jó levantaram essa lebre, né, essa indagação. Jó, o que você fez de errado para merecer isso? Algum pecado você está cometendo. E a gente sabe, lendo o livro, que não. Que Jó não tinha cometido nenhum pecado. Ele não estava sofrendo todas aquelas agruras, né, aqueles problemas, por merecimento, como consequência de algo que ele tinha feito. Não. Simplesmente eram situações da vida, era uma tempestade, como essas tempestades que Jesus cita, né, ao falar, por exemplo, da casa na rocha, a casa na areia. Ele diz que as tempestades virão. Então, ser manso é você não murmurar, é você não se rebelar contra Deus, mas é você simplesmente saber que as coisas estão sob controle, que Deus tem consigo o domínio sobre todas as coisas, que Ele tem nas suas mãos as rédeas do universo, não é isso? Então, ser manso, a palavra também no original grego, ela tem a ver com um animal feroz domesticado. Né? A gente pode falar aqui, por exemplo, de um cavalo. Né? Um cavalo, um animal selvagem, se ele não for domesticado, ele tem força para destruir, para matar gente, para destruir uma casa. Ele é um animal extremamente forte. Né? Puxa carro, puxa carroça, carrega uma carga pesadíssima. Né? Então, ele é um animal forte, porém, se ele for domesticado, ele não deixa de ser forte. Porém, a sua força está agora canalizada para o bem. Então, ser manso não é ser fraco, mas é ter uma força controlada. Né? É você ter uma força que está totalmente sob o controle de Deus. Não é você sair dando coice e soltando farpas para todos os lados, mas é você ter uma força controlada. E isso, novamente, eu digo para vocês, gente, não é um atributo natural. Ninguém consegue ser manso neste nível estabelecido por Jesus pelos seus atributos próprios naturais. Isso é obra da graça de Deus. Ser manso é obra da graça de Deus, assim como ser humilde, como ser pobre de espírito. Todas essas bem-aventuranças, elas são obra da graça de Deus, não nasce com a gente. Ok? Ser manso é você estar muitas vezes disposto também a sofrer o dano. Né? É você muitas vezes ter, por exemplo, direito sobre alguma determinada situação, mas para o bem de alguém
para um bem maior, é você abrir mão dos seus direitos, né? Sofrer o dano nas palavras bíblicas. Isso tem a ver também com mansidão. Ser manso é suportar injúrias. Ou seja, ser manso é você não se irritar facilmente. Você já deve ter conhecido, e eu conheço uma série de pessoas, eu também sou assim, né? Mas eu sou menos. Tem pessoas que já são assim do seu temperamento. Você já lidou com pessoas que explodem facilmente? Você já teve oportunidade de conversar com pessoas que parece que você está desarmando uma bomba? Se você mexer no circuito errado, no fio errado, a bomba explode. Né? É um fósforo riscado. Né? É um porco-espinho com os espinhos já todos oriçados. Né? Se encostar, sai farpa para todo lado. Isso é exatamente o que não é ser manso. Né? Ser manso é você ter uma resposta, uma reação, né? Uma reação de paz, uma reação construtiva diante de uma situação adversa. Isso é muito difícil. Isso não é um atributo humano, gente. Isso é um atributo de quem caminha com Cristo. Cristo está falando com seus discípulos. Cristo está falando com as pessoas. Por isso é que a primeira bem-aventurança é esvaziar-se de si mesmo. Ninguém consegue ser manso sendo cheio de si próprio. Ah, se pisar em mim, se falar comigo, eu respondo mesmo. Esse é o meu jeitão de ser. Né? Você já ouviu aquela música, né, que diz: eu nasci assim, vou morrer assim? Ó, peraí um pouquinho, minha mãe chegou aqui, deixa eu manter aqui mais um pouquinho. A gente deu problema ali no computador, agora a gente está aqui no celular. Ah, é? Você está vendo a senhora ali? Ah, sim. Gente, essa daqui é a minha mãezinha querida, tá? Eu fiz asepsia hoje, então tá tudo certo, tá? E hoje, por ser Dia das Mães, é uma alegria enorme ter minha mãe aqui comigo, né? E ela pode me ajudar a mentir. Não, na verdade ela pode desmentir aqui alguma coisa que eu esteja falando, né? Minha mãe é PhD na vida, muito mais do que eu. Que isso. Ela é mestre, né, na experiência de vida. Eu ainda estou engatinhando. Levando em conta que a vida começa aos 40, né? E eu estou com 40, então eu sou um recém-nascido. Então, gente, olha, ser manso é não se irritar facilmente. Quer um exemplo nosso aqui de São Paulo, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, não sei se você que está me assistindo aí na live, você pode ser de outros lugares do Brasil e até do mundo, mas isso aqui é uma coisa que deixa a pessoa mais louca da vida do que trânsito. Eu tenho um exemplo muito legal. Uma vez eu estava saindo da igreja, isso já faz um tempo, e eu estava subindo a rua da minha igreja, né? E quando chega lá no final, ela tem um tipo de um cruzamento, então eu tenho que esperar os carros passarem para eu poder passar, né? Hoje em dia tem semáforo, mas na época que aconteceu isso, não tinha. Então o que aconteceu? Eu parei para passar, só que eu parei muito em cima da faixa, então eu dei uma pequena ré, né? Uma ré assim, numa velocidade de 5 km por hora, super, super devagar. O que aconteceu, gente? Eu não vi um casal, né, um casalzinho que estava atravessando a rua, um casalzinho de adolescentes. E eu dei uma leve encostada neles com o carro, quando eu dei a ré. Mas esses meninos ficaram bravos comigo. Eles viraram para trás e me xingaram. Falaram: você não enxerga, você não sabe por onde anda. Aí eu abaixei o vidro e eu estava, graças a Deus, com tanta paz no meu coração. Estava saindo da igreja, né, tinha me alimentado, eu não lembro se eu tinha dado aula ou se eu tinha ouvido aula. Tia Andira, beijo, seja bem-vinda. Então, o que aconteceu? Na hora que eu dei a ré, que eu encostei naquele pessoal, eles começaram a me xingar, eu abaixei o vidro e perguntei para eles: tá tudo bem com vocês? Eu machuquei vocês? Tá tudo bem? Vocês precisam de ajuda? Eles ficaram completamente desarmados. Eles imaginavam que eu ia abaixar o vidro e falar: ah, vai você não enxerga, não tá vendo nada. Mas eu tive uma resposta branda. E eles, na hora, falaram: não, tio, tá tudo bem, tá tudo certo, beleza. E foram embora e eu fui pro meu canto. Então você vê que coisa interessante? É a mansidão desarma. Tem no livro de Provérbios lá, né? O texto fala que o bruto, né? Que o bruto, o selvagem, ele domina uma cidade. Mas o manso domina a sua própria alma. Então ser manso não é dominar uma cidade. Né? Ser manso não é dominar o próprio. Aliás, ser manso não é dominar outras pessoas. Ser manso é ter força para dominar a si mesmo. É domínio próprio. É um fruto do Espírito. Né? Uma outra situação que rapidamente, quando eu tinha uns 20 anos, eu tinha um amigo chamado Pilon, que aliás eu perdi totalmente contato com ele. Se o Pilon visse esse vídeo seria ótimo. Né?
E o Pilão conta que uma vez ele estava na estrada indo, né, para algum lugar, e aí sem querer, isso quem dirige sabe, às vezes a gente fecha uma pessoa sem querer, principalmente num trânsito caótico, que nem em São Paulo, né, ou numa estrada movimentada, às vezes a gente dá uma fechada na pessoa e a gente nem percebe. E aí o Pilão estava andando na estrada e ele sem querer fechou um carro que estava vindo atrás. O cara acelerou na frente, passou do lado, abaixou o vidro, pôs a mão para fora e ia fazer um gesto obsceno. Na hora que o cara ia fazer aquele gesto obsceno, o Pilão abaixou o vidro e falou assim: me desculpa, desculpa aí, puxa, eu não vi, desculpa. Aí o cara que ia fazer o gesto fez assim, ó, beleza, tá tudo certo, não aconteceu nada. Então aquele gesto obsceno virou um joinha. Então vocês percebem, gente, a palavra mansa, o que a Bíblia diz? Minha mãe vai falar aqui. Fala aí, mãe. Como que é? Diz o versículo. A palavra branda desvia o furor. Mas a dura suscita A ira. a ira. Gente, a palavra branda ou a palavra mansa, ela desvia o furor. Né? Mas a palavra dura, né, a Bíblia, Jesus fala, um abismo puxa outro. Uma palavra dura traz ira, traz indignação, traz problemas. Então é muito triste. Vamos trazer um pouquinho isso aqui para a nossa realidade de redes sociais. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí hoje? Eu fico meio triste ou muito triste com o que acontece nas redes sociais, especialmente Facebook. Né? Eu vejo amigos meus, inclusive amigos queridos, eu não deixo de amar eles e gostar por essa atitude, mas eu lamento profundamente. Porque as pessoas hoje em dia elas não sabem se manifestar a sua opinião, especialmente quando tange a esfera política e ideológica. Então as pessoas elas estão, parece que, armadas e elas estão assim, prontas, elas não estão ouvindo, é um diálogo de surdos, né? Então ela não está ouvindo o outro de verdade, ela está apenas tentando captar alguma ideia para poder rebater e para poder machucar na mesma intensidade, sabe? Então ser manso tem a ver também com manifestar. Não significa que você tem que ser alheio à política, alheio às coisas que estão acontecendo, mas é você saber manifestar a sua opinião de uma maneira construtiva, de forma que vai trazer paz, que vai trazer reflexão para as pessoas. Ainda que isso possa ofender, tem pessoas que se ofendem. Então, ainda que isso possa ofender em certo nível alguém, mas o importante é o seu coração. Você não está falando para ofender. Convenhamos, tem pessoas nas redes sociais que falam para ofender. Né? Quando você chama alguém de burro, eu já vi, fulano que pensa assim só pode ser idiota. Eu quero que as pessoas que votaram em X, Y, Z se ferrem. Vocês já ouviram isso, gente? Dá para entender uma coisa dessa? Então isso para mim é inconcebível. E vai totalmente na contramão do que é ser manso. Né? Ser manso, gente, é não falar mal do outro. Ai, como esse órgão aqui da nossa boca é terrível. A Bíblia fala que a mesma língua que louva a Deus amaldiçoa os homens feita a imagem e semelhança de Deus, né? Tiago, no livro de Tiago está escrito isso lá. Acho que é Jesus, ou não sei se é Provérbios, que fala que o varão que consegue dominar a sua língua, esse é varão perfeito. Então, gente, muitas vezes a gente usa a nossa boca para falar bobagens. E a palavra é terrível. A palavra, uma vez que ela sai da boca, ela é uma flecha. Ela acerta o alvo, ela faz o estrago e depois para curar. E depois para fechar essa ferida, e depois para cicatrizar. Às vezes é uma cicatriz que demora anos, ou às vezes nem cicatriza. Certo? Então é muito importante nós termos isso em mente. Ser manso não é odiar. É o extremo oposto ao ódio. Tá? Jesus, quando falou de ser manso, ele quebrou o paradigma dos seus próprios discípulos. Os discípulos esperavam que Jesus viesse já para estabelecer seu reino. Eles perguntaram para Jesus, né? Mestre, quando vai ser que o Senhor vai estabelecer o reino aqui em Israel? E aí Jesus dava respostas do tipo, meu reino não é desse mundo. Na época de Jesus existiam vários segmentos de judeus. Né? Existia, por exemplo, os fariseus, que eram zelosos da lei. E eles achavam que o Messias, entre aspas, né, zelosos no entendimento deles. Então eles esperavam um Messias que viesse para cumprir toda a lei e para continuar todos aqueles ritos judaicos, uma série de ritos, né, e para estabelecer o reino ali. Tinha, por exemplo, os zelotes, né, mãe? Os zelotes era uma classe, né? Eu ia falar facção, mas é uma classe de judeus extremamente violentos, né? Que tinham o seu poder militar. Eles esperavam por um Messias
que viesse para um Messias político, que viesse para acabar com o Império Romano, que chegasse para o imperador, né, arrancasse o imperador do trono e sentasse ali e viesse a dominar. Mas aí sabe quem que veio, gente? Veio um bebezinho nascendo numa manjedoura. Veio um filho de carpinteiro. Veio um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. E esse homem ensina a gente a ser manso. Percebem? Então a mansidão, eu reforço, não é um atributo pessoal de ninguém, mas é obra da graça de Deus. Certo? Então, gente, com isso eu quero dizer que a mansidão, já chegando aqui na conclusão, a mansidão ela abre caminho para o coração das pessoas. Né? A mansidão ela é o que nós já falamos aqui, é uma palavra branda. Então, quando você tem uma palavra branda com alguém, você desmonta e você acaba criando uma ponte. É isso que seria ótimo que houvesse na nossa sociedade, especialmente hoje, nessa era que estamos eletrônica e de internet. Se houvesse essa comunicação sadia, essa comunicação não violenta, o que ia acontecer? As pessoas iam refletir sobre vários assuntos, elas iam conseguir formular uma ideia melhor através da construção de um senso crítico. O senso crítico, gente, a gente constrói ouvindo aqui e ali, ouvindo as ideias, estudando, se aprofundando. Se uma pessoa com humildade e mansidão, que seja mais douta, se propõe a ensinar as outras, se ela fizer isso com mansidão e não com arrogância, menosprezando a ideia, a opinião do outro, ela consegue criar pontes e todo mundo cresce nesse processo. Jesus falou, vinde a mim, né? E que sou manso e humilde de coração. Justamente. E aí achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 a 30. Né? Então a mansidão ela é descanso para a alma. E a mansidão também ela vai na oposição do cansaço e da opressão. Jesus convida os cansados e oprimidos. Né? Nós falamos sobre isso. Outra coisa, queridos, a mansidão ela é uma palavra que não é uma palavra de julgamento. Jesus disse, aprendei de mim. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Né? Então Jesus é o mestre. Ele nos ensina verdadeiramente o que é ser manso. Uma coisa interessante sobre Jesus, né? Jesus era manso, né? Ele fala, eu sou manso e humilde de coração. É um título que ele deu. É manso, mas era firme. Ser manso, gente, não significa ser frouxo, nem medroso, nem covarde. Jesus, com toda a sua mansidão, derrubou a mesa dos vendilhões lá do templo, né, mãe? Sim. Os caras estavam vendendo lá e Jesus se indignou, mas foi uma ira santa. Né? Porque ele queria uma correção, ele queria corrigir aquela atitude. Jesus, sendo manso, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a morte de cruz. Gente, o que é morte de cruz? A gente não tem ideia do que seja. Mas Jesus enfrentou, a sua mansidão estava lá junto com ele. Tanto que no último momento que ele fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Gente, ser manso é perdoar também. Ser manso é não, como se fala, desprezar a afronta. Minha mãe gosta desse termo, né? Desprezar a afronta. Você acha que uma pessoa normal consegue desprezar a afronta? Isaías disse, né? Desprezando a afronta. Isaías, né? O profeta Isaías fala desprezando a afronta. Certo, gente? Então, olha só, para concluir, Jesus fala, bem-aventurados, ou felizes, mais do que felizes, os mansos. Por quê, mãe? Herdarão a terra. Mas que terra! Eu e minha mãe, quando eu era menor, né, acho que na década de 90, lá no comecinho, não sei quem está me vendo aí, se você era vivo na década de 90, tinha uma novela lá que era, acho que é Renascer, mãe? Não lembro mais. Ou era Renascer, ou era Não era. Rei do Gado? Não, era Não. Era Renascer, era com o Antônio Fagundes lá, né? E tinha uma personagem muito legal que era o Tião Galinha, né? Personagem do Osmar Prado. E o Osmar Prado, ele fazia o Tião Galinha, e tinha o Padre Lívio, né? E o Padre Lívio, ele falando uma vez lá num determinado episódio, ele falava lá, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E a novela, né, Benedito Rui Barbosa, fazia sempre aquele apelo social, introduzia temas do tipo sem terra, né? Assentamento sem terra, todas essas coisas. E aí o Tião Galinha ele falava, mas eu sou tão mansinho, cadê meu pedaço de terra? Então, o que acontece? Gente, o que Jesus está dizendo aqui? Que os mansos herdarão a terra. Jesus está dizendo que os mansos herdarão o melhor da terra, em primeiro lugar. Né? Mas essa terra que Jesus está falando não é essa terra que nós estamos vivendo. Com certeza não é.
O que é a nossa vida? É o Isso espaço, né? é. A terra é o espaço. A terra é o espaço e é o espaço preparado não por mãos humanas. Herança. Né? Eu tô com a minha mãe aqui do meu lado, então tem bastante propriedade para falar sobre herança. Herança, gente, é uma coisa que a gente não merece. Não merece. Ah, rei do gado, tia. Obrigada. Tia Andira, ela é rei do gado. Gente, herança é uma coisa que a gente não merece. O que eu fiz? Hoje eu vou falar aqui para vocês, não tem vergonha de dizer, eu moro numa casa que não é casa própria. Essa casa que eu moro hoje é a casa da minha mãe, né? Que talvez seja a minha herança. É nossa. É nossa. O que eu fiz para merecer essa casa? Essa casa que eu moro hoje, eu não tenho mérito nela em termos de trabalho. Eu não trabalhei, não conquistei, não suei como minha mãe fez na juventude dela. Né? Minha mãe veio de Minas, trabalhou incessantemente, enfrentou coisas que eu nem imagino, né? Hoje em dia nós estamos aqui perto da Radial Leste, com ônibus, metrô. Hoje em dia não, né? Que hoje em dia a gente está com essa pandemia aí. Mas nessa época que nós vivemos, nós temos transporte e tudo mais. Quem mora aqui na Zona Leste sabe. Hoje em dia a gente tem Radial Leste. Na época da minha mãe tinha. Como se fala? Garcia. Celso Garcia, gente. Celso Garcia de terra, com trólebus, com bonde, né? Minha mãe pegava bonde na Celso Garcia para ir trabalhar, gente. Ela morava no Itaim Paulista e ia para o Brás. Era uma viagem do que, mãe? Quantas horas? Umas 2h30. 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Não é sentado, não. É de pé naquele negócio totalmente apertado e no desconforto total. Percebe? Então, voltando à questão da herança. Então, a herança é uma coisa que a gente não merece. E Jesus fala que o manso ele herdará a terra. E, gente, é uma terra maravilhosa. Né? Jesus está falando aqui já também de uma promessa para a eternidade. Essa terra é uma terra eterna. Então não pense que você falando, eu sou cristão, mas se mexer comigo, eu abro a boca mesmo e xingo todo mundo e falo besteira e falo o que me vier na cabeça. No meu braço não é. Desculpa dizer, você não é cristão ainda. Você simpatizou com a religião, você achou que religião é uma coisa legal, bonita, boa, interessante, mas discípulo de Jesus é aquele que se renuncia. Discípulo de Jesus é aquele que morre com Cristo para viver com Ele. É aquele que crucifica o seu próprio eu. Tá bom, gente? Então, com essas palavras finais, né? Eu encerro aqui a nossa live de hoje. A gente ia começar no Facebook. Infelizmente, não foi possível, né? Por conta do... o computador quebrou. Aqui é o Filipinho. Ó, gente, esse aqui é o Filipe, ó. É o meu fiel escudeiro, tá? Gente boa demais. Quando tá bonzinho é uma benção. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então nós vamos encerrando aqui a nossa live pelo Instagram. Eu desejo que Deus abençoe ricamente a você que está aqui nos assistindo. Eu não sei quantas pessoas de fato estão me assistindo, mas depois esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Vocês poderão assistir por lá. Agradeço muitíssimo a Deus pela vida da minha mãezinha querida, que está aqui do meu lado. É uma bênção, um privilégio incalculável. Não existe física quântica, não existe matemática aplicada que calcule a bênção de eu ter minha mãe aqui do meu lado hoje comigo. Então, mãezinha, Deus te abençoe grandemente, viu? Deus abençoe também o Filipinho, né, que também tem uma mãe maravilhosa, que é minha esposa, uma mãe, maravilhosa. Tá bom, gente? Então é isso aí. Gente, um beijão para vocês. Mães que estão me assistindo, um beijo para vocês. Olha, vocês são o maior exemplo de amor que a gente possa entender. Eu convivo com uma mãe aqui e vejo o que é renúncia. Minha mãe está aqui do meu lado, ela pode dizer, ela é PhD, mestre, pós-doutoranda, pós-mestranda em sofrimento pelos filhos, né? Quando eu tinha 13 dias de vida, né, mãe? Quando eu tinha 13 dias de vida, isso já faz poucos anos aí, né? Faz uns 40 anos. Minha mãe me pegou no colo já semi-morto, né? E num ato de amor e de, como eu posso dizer, num ato de coragem, ela sugou, né, todo aquele leite que estava me engasgando, que estava me asfixiando, ela sugou aquele leite e graças a ela ter feito isso, ela salvou minha vida. Né? Deu tempo de chegar no hospital e deu tempo de me reanimar e graças a Deus eu tô aqui, mas eu poderia ter morrido lá com 15 dias de vida, né, mãe?
Então, agradeço a todas as mães, agradeço a minha mãezinha querida e um beijão para vocês, tá, gente? Nos falamos por aí, na estrada da vida. Beijão para todos.